Estudo Bíblico Levítico 19, versos 1 a 37. O tema da santidade é elaborado enquanto Deus instrui o povo de Israel sobre os princípios da boa vizinhança. Este capítulo revela o que a legislação levítica entendia por santidade na vida diária. Trata-se de coletânea extraordinária de assuntos vários, comparável a Romanos 12 e 13. Talvez um estudo dessas duas passagens mostre as semelhanças e diferenças na compreensão do viver santo na vida diária do ponto de vista do Antigo e do Novo Concerto. O conteúdo se relaciona intimamente com os 10 mandamentos na afirmação "Eu sou o Senhor vosso Deus", que se repete frequentemente como um refrão. O livro da Aliança, Êxodo 21, 23, revela do mesmo modo alguns dos mandamentos que se encontram aqui. Versos 1 a 4. Aqui encontramos a santidade, a palavra-chave de Levítico. 1. Deus é a fonte de toda a santidade, versos 1 e 2. 2. Deus é o padrão da santidade, verso 2. 3. Santidade é separação do mal e separação para Deus, versos 3 e 4. G.B. Williamson. Verso 2. Santos sereis. O motivo e a inspiração para a obediência aos mandamentos que se seguem deveria ser a santidade de Deus. A santidade e a perfeição de Deus formam a base para se exigir a justiça da parte de todos aqueles que lhe pertencem. Capítulo 11, verso 44. Obediência aos mandamentos divinos garantiria que os hebreus permanecessem como povo de Deus, separado e peculiar. Jesus disse que deveríamos ser perfeitos como o é nosso Pai Celestial. Mateus 5, 48. Verso 3. Cada um respeitará sua mãe e seu pai. Esse mandamento deve ter sido colocado em primeiro lugar, reconhecendo a verdade que se uma criança aprende a respeitar seus pais e o dia do Senhor, mais prontamente respeitará os mandamentos do seu Senhor. Verso 4. Não vos virareis para os ídolos. A ordem para não se achegarem aos ídolos certamente os separava de seus vizinhos idólatras. Há várias palavras hebraicas que descrevem os ídolos. Aqui temos Elilim, vacuidade, nada, coisas de nada, vaidade. Vem de uma raiz que significa evaporar-se. A essência do ídolo realmente é nada. 1 Coríntios 8, verso 4. Versos 9 e 10. Não rebuscarás a tua vinha. Provisão para o pobre e forasteiro devia ser feita deixando um pouco da colheita ficasse nos campos para eles. Deuteronômio 24, versos 19 a 21. Onde as azeitonas estão incluídas no mandamento. No livro de Ruth, temos um belo exemplo do cumprimento dessa lei, Ruth 2, de 8 a 16. Ao pobre e ao estrangeiro, duas classes de pessoas que, juntamente com os órfãos, não possuíam força carnal para defender seus direitos, sendo desprezados pelos pagãos por não poderem se defender com o dinheiro e nem com um vingador, um parente poderoso que fosse solidário à sua causa. São justamente aqueles que, sendo desprovidos de recursos humanos, são os melhores recipientes do socorro divino. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. Verso 12. Nem jurareis falso pelo meu nome. A ideia aqui é que ninguém deve ser rápido demais para fazer votos em nome de Deus, e muito menos usar o nome de Deus em juramentos falsos, com o intuito de fazer parecer puros e verídicos os atos mais escabrosos, dando a força da verdade à própria mentira. Êxodo 20, verso 7. Verso 13. A paga do jornaleiro. O jornaleiro era o homem que ia livremente trabalhar todos os dias, sendo pago por essa diária de trabalho, e assim se distinguia do servo permanente ou escravo. Eles necessitavam do seu salário dia após dia para o sustento de sua família.
Deuteronômio 24:14, Jeremias 22:13 e Malaquias 3:5. Verso 14. Não amaldiçoarás o surdo. Ridicularizar o surdo e o cego é proibido, uma vez que Deus sabe de tudo, o temor do castigo devia impedi-lo. Verso 15. Não farás injustiça, nem favorecendo o pobre. Não devia haver dois padrões de justiça, um para os ricos e outro para os pobres. Ver Deuteronômio 25, versos 13 a 15, onde dois tipos de peso e medida são mencionados. A administração da justiça devia ser igual a todas as classes sociais, verso 36. Isso aparece quando Amós fala de tributo. Amós 2, versos 6 e 7, 4, verso 1, 5, versos 11, 12 e 24. Verso 16. Mexeriqueiro. Um tipo de camelô que levava mercadorias de pouco valor pelas ruas afora. Nesse caso, leva-se escândalos e mentiras. 1 Samuel 22, versos 9 a 18, Jeremias 6, 28, 9, verso 4, Ezequiel 22, verso 9. Verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira. Um homem não devia se vingar nem guardar rancor contra o seu próximo. A reverência a Jeová não somente produz a santidade no sentido de evitar a contaminação, mas também a prática do amor aos nossos semelhantes. Jesus desenvolveu essa verdade ao exigir que amássemos aos nossos inimigos. Mateus 5, versos 43 e 44. O amor é o cumprimento da lei. Mateus 22, 40. Verso 20. Uma mulher, se for escrava. O fato da escrava, embora desposada, não ter sido resgatada nem libertada, serviria de proteção para ela contra a sentença de morte pelo pecado mencionado. Capítulo 20, verso 10, Êxodo 21, versos 7 a 11. Era o homem que tinha de procurar a expiação pela sua transgressão. Versos 21 e 22. Versos 23 a 25. Nos primeiros 3 anos, as árvores recém-plantadas raramente davam frutos bem desenvolvidos. Em hebraico eram chamados frutos incircuncisos. A colheita do 4º ano pertencia a Jeová, bem como as primícias dos anos seguintes, sendo que ele era reconhecido como legítimo proprietário dos bens da terra. Os primeiros frutos, tal como os primogênitos do gado e das crianças, deviam ser dedicados ao Senhor. Êxodo 22, versos 29 e 30 e 23, verso 19, porquanto Israel era o primogênito de Deus e, assim sendo, deveria ser consagrado a ele. Êxodo 4, 22. Verso 26. Não agourareis nem adivinhareis. Os que praticavam a magia ou que empregavam certas palavras chamadas mágicas, com o fim de obter auxílio dos espíritos para produzirem efeitos sobrenaturais nas criaturas, eram condenados. Nem sempre se distingue entre o agoureiro e o adivinhador, mas todas as suas práticas, juntamente com a astrologia, o horóscopo, o espiritismo, a macumba, as sortes e as adivinhações, são terminantemente proibidas na palavra de Deus. Verso 21, capítulo 20, versos 6 e 27, Deuteronômio 18, 10. Verso 27. Não cortareis o cabelo em redondo. O antigo costume árabe religioso exigia que o cabelo e a barba fossem aparados dessa maneira. Os pagãos assim faziam para honrar seus ídolos ou para os seus ritos fúnebres. Deuteronômio 14, verso 1. Verso 28. Não ferireis a vossa carne. Cortar o corpo era praticado para mostrar arrependimento extremo ou desespero. Condenam-se aqui essas práticas entre o povo de Deus. Estas proibições eram para guardar o povo de Israel de seguir as práticas supersticiosas e idólatras dos pagãos que viviam ao seu redor.
Verso 31. Necromantes, adivinhos. Médiuns que se comunicavam com os mortos. Capítulo 20, verso 6. Procurar essas pessoas indicaria falta de confiança e dedicação ao Senhor. A Bíblia condena taxativamente essas práticas. Verso 32. Cãs. Respeito pela autoridade e sabedoria terrenas é um pré-requisito do respeito pelo julgamento e mandamentos do Senhor. Verso 33. Se o estrangeiro peregrinar. Por causa do tratamento divino dos judeus no Egito, eles também deviam ser gentis e bondosos com o estrangeiro que viesse morar entre eles, amando-o como se fosse um deles. Verso 34. Versos 35 e 36. Não cometereis injustiça. Justiça e honestidade escrupulosa deviam constituir a regra em todos os negócios com o próximo. O culto a Jeová e a desonestidade são incompatíveis, nunca podendo coexistir.